No brunch de família, eles ergueram os copos brindando a união familiar logo depois de anunciar que usariam a herança do vovô para pagar a enorme dívida de cartão de crédito do meu irmão. Mantive o rosto neutro enquanto ele se inclinava para mim e sussurrava: "Você provavelmente não tem muito mais a oferecer, né?" Mexi meu café devagar e respondi: "Se você diz." Enquanto todos falavam animadamente sobre como reformar a casa dele com o que sobrasse, abri o aplicativo do banco discretamente. O fundo fiduciário que abri há 11 semanas já estava bloqueado. "Se você diz", murmurei, mexendo o café frio enquanto o tilintar das taças ecoava pela mesa. "Ao valor da família", disse meu pai, levantando a mimosa como se aquilo tivesse algum significado real. Todos riram. Meu irmão sorriu. Minha mãe deu uma batidinha emocionada com o copo. Fiquei satisfeito que ela tenha se comovido com o momento. União? Claro. Se por união você entende anunciar na minha frente que vão usar a herança do vovô para quitar os $82.000 da dívida do Alex. Disseram que dividiríamos tudo igualmente. Não discordei. Não reagi. Não me abalei. Aprendi que, na minha família, o silêncio muitas vezes é interpretado como consentimento. E às vezes isso me serve. Alex se inclinou de novo, num tom baixo e fingidamente íntimo. "Você provavelmente já deu o que tinha, né?" O sorriso dele era doce demais. Venenoso. Eu nem levantei os olhos, continuei mexendo aquele mesmo café que nunca planejei beber. "Se você diz", falei com calma. O sorriso dele vacilou só por um segundo. Porque ele entendeu. Ou pelo menos suspeitou. Enquanto eles voltavam a discutir os planos para reformar o apartamento de Alex com o que restava do dinheiro, peguei o celular escondido no colo e conferi minha conta. 11 semanas atrás, abri um fundo fiduciário em outro estado, só em meu nome. Cuidadosamente. Silenciosamente. E agora, já estava lacrado. Eles não teriam acesso a um centavo. Não importa quantas histórias a mãe contasse sobre o novo começo do Alex. Ele nunca deveria ver aquele dinheiro. O vovô me disse, pouco antes de morrer, que queria que fosse dividido de forma justa. Baixinho, olhando nos meus olhos com um aperto de mão firme. "Confio em você", dizia aquele olhar. Aparentemente, meus pais e Alex tinham outra ideia de justiça. Sorri de leve e virei o celular para baixo na mesa. Estavam ocupados demais falando de cores de parede e ilhas de cozinha para perceber. A gente pensa que uma família respeitaria o desejo de um homem em seus últimos dias. Mas estaria enganado. Depois que meu avô faleceu, dei espaço. Achei que a dor da perda nos aproximaria como nos filmes. Mas o que recebi foi silêncio. Nenhuma ligação. Nenhuma atualização. Só uma mensagem curta da minha mãe no grupo da família: "Deixa que a gente cuida da herança. Não se preocupe com isso." Eu deveria ter me preocupado. Enquanto eu acendia velas e separava as medalhas de guerra do vovô, eles já estavam se reunindo com advogados pelas minhas costas. E não era só para lidar com a burocracia. Estavam mudando o plano patrimonial inteiro. Só descobri porque liguei para o advogado do vovô, o Sr. Green, um homem calado que hesitou por tempo demais depois que falei meu nome. "Eles tomaram algumas medidas", ele disse. Uma parte dos ativos líquidos foi transferida para uma conta vinculada ao Alex. "Metade, né?", perguntei, já sentindo o estômago gelar. Outra pausa. "Bem, isso é complicado." Sempre é. A desculpa? Que o testamento original não levava em conta as necessidades financeiras urgentes da família. Especificamente no caso do Alex, eles solicitaram uma emenda, um ajuste na provisão familiar, alegando que eu não precisava do dinheiro da mesma forma que ele. Alex que já havia estourado o limite de 5 cartões de crédito. Alex que pegou $18.000 emprestados de um amigo e depois simplesmente sumiu. Alex que uma vez tentou vender NFTs e perdeu 1/3 do dinheiro do meu avô antes mesmo dele morrer. "Seu irmão está passando por muita coisa", disse minha mãe quando a confrontei. "Ele sempre está passando por alguma coisa", respondi. Ela não se abalou. "Mas você está indo bem. Nem tem hipoteca, né?" "Sim, porque eu economizei. Porque eu planejei. Porque eu nunca apostei minha vida em pirâmides financeiras e orações."
Naquela semana, procurei meu próprio advogado de verdade, não um amigo da família. Mostrei a ele os documentos que meu avô e eu havíamos redigido juntos 6 meses antes de sua morte. Eles especificavam divisão igual, não proporcional, não baseada em necessidade, igual. Ele leu tudo com atenção, levantou os olhos e disse a frase que confirmou tudo para mim. Se houve desvio de verba antes do encerramento do inventário, isso é uma infração legal grave. E eu tinha provas. 3 semanas antes da conclusão do testamento, Alex fez 2 saques enormes da conta pessoal do vovô, totalizando quase $29 mil. Um deles estava registrado como honorários de consultoria. O outro, simplesmente, como reembolso, Alex J. A conta só era acessível ao vovô e à minha mãe. Ou seja, ela deu acesso a ele ou fingiu que não viu. Imprimi todos os extratos, organizei em uma pasta, levei ao cartório, e então apresentei discretamente um relatório ao Tribunal do Espólio só por precaução. Mesmo assim, fiquei calado. Continuei desempenhando meu papel de filho exemplar. Fui aos brunches. Agradeci quando minha mãe me deu as sobras. Até ajudei Alex a escolher amostras de azulejos para a reforma que eu sabia pretendiam pagar com minha parte da herança. Então, num brunch casual de domingo no quintal dos meus pais, cercado de lilazes, mimosas e uma alegria familiar forçada, meu pai levantou o copo e falou sobre união, sobre como devemos nos apoiar sempre. E eu sorri. Foi nesse momento que Alex se inclinou e sussurrou: "Você provavelmente não tem muito mais para dar." Quase ri na cara dele. Não só pela ironia, mas porque minha parte da herança já estava há semanas em um fundo fiduciário irrevogável e à prova de qualquer ataque. Fora do alcance. Fora do radar. Intocável. Mas aqui está o que ainda me tira o sono: eles não pararam na herança. 2 dias depois daquele brunch, recebi uma ligação de uma agente de crédito. Ela foi gentil, educada, e perguntou se eu estava solicitando novamente a linha de crédito de $50 mil. Segundo ela, o pedido havia sido feito no mês anterior. Mas eu nunca fiz esse pedido. Fiquei paralisado. Pedi os documentos. Ela enviou por e-mail. Lá estavam meu nome, meu endereço, meu número de previdência social e até uma assinatura digital, todos forjados. Em anexo, uma conta de luz digitalizada com meu nome e o do Alex, como se fôssemos corresponsáveis. Falsificada, mas convincente o suficiente para um funcionário de banco ocupado. Foi aí que percebi: Alex tentou fazer um empréstimo no meu nome. Liguei imediatamente. Sem saudação. "Você tentou fazer um empréstimo usando meu nome?" Silêncio. Depois: "Não foi assim." "Ah, não? Então como foi?" "Foi só temporário. Eu precisava cobrir umas reformas antes da inspeção." "Você tem crédito melhor." Eu ia pagar de volta. Desliguei na hora. 1 minuto depois, o telefone tocou de novo. Era minha mãe. "Meu amor", começou ela, com aquela voz que ela sempre usava antes de tentar distorcer a realidade. "O Alex me contou o que aconteceu. Eu sei que parece ruim, mas ele estava desesperado. Você sabe como ele tem estado estressado. Ele não quis te prejudicar." "E você sabia?" "Eu. Bem. Não foi ideia minha, mas você deixou acontecer." Silêncio. E então, como se ela não tivesse acabado de admitir que permitiu uma fraude financeira contra o próprio filho, minha mãe disse: "Por que você está sendo tão difícil? Você já tem tanto." Foi aí que o último fio se rompeu. Porque, no fundo, ela tinha razão. Eu realmente tinha alguma coisa. Não só economias, não só documentos. Eu tinha poder. E, finalmente, estava pronto para usá-lo. 3 semanas depois, entrei na sala de jantar como se fosse só mais um participante da encenação de sempre. Alex me convidará para um jantar comemorativo. A reforma da casa feita com o resto da herança do vovô finalmente estava concluída. Mamãe insistiu em fazer seu famoso assado, e papai já estava na cabeceira da mesa, com sua taça de vinho tinto, parecendo um senador romano. A mesa estava impecável. A nova bancada de granito reluzia atrás deles.
Alex apareceu com um corte de cabelo novo e aquele mesmo olhar convencido de sempre o olhar de quem acredita que venceu. Sentei em silêncio, calmo, paciente. Esperei até a sobremesa. Essa torta de chocolate está incrível, eu disse, empurrando o prato. Quase compensa a infração grave que você cometeu. A sala congelou. O garfo da minha mãe caiu com um som metálico. Alex piscou, confuso. Papai parou a taça no ar, a caminho da boca. O que você acabou de dizer? Ele perguntou em voz baixa. Eu disse e repeti, puxando a pasta e colocando sobre a mesa que isso quase compensa o uso não autorizado da minha identidade e a interferência no espólio do vovô. Do que você está falando? Disse Alex, tentando rir. Nervoso. Tô falando do pedido de empréstimo na Ford que você enviou em meu nome. Minha voz era firme. Cirúrgica. Da conta de luz falsificada que você usou como comprovante de endereço. Dos 29 mil dólares que você sacou da conta pessoal do vovô antes do inventário ser encerrado. E de como a mamãe e o papai encobriram tudo isso. Não, começou minha mãe, a voz já trêmula de pânico. Isso é um mal-entendido. Abri a pasta e toquei as folhas com os dedos, uma a uma. Aqui está o pedido de empréstimo. Aqui, o relatório de fraude do banco. Aqui, a declaração autenticada do Sr. Green, advogado do vovô. E aqui disse eu, deslizando a última folha impressa a resposta oficial do juiz do espólio, confirmando que os ajustes ante vocês foram ilegais. Alex ficou lívido. O suor começou a brotar na testa. Papai pousou o copo devagar, com um cuidado que nunca usava. Eu poderia ir à polícia, continuei. E vocês estariam enfrentando acusações por uso indevido de identidade, fraude eletrônica e desvio de patrimônio. E isso teria consequências sérias, se for investigado formalmente. Você está falando sério? Alex murmurou. Ainda não fui à polícia porque quis dar um último presente. Todos me olharam, olhos arregalados. Meu silêncio, em troca do de vocês. Levantei devagar, empurrando a cadeira para trás. Você vai assinar um documento legal renunciando a qualquer outra parte da herança do vovô. Vai devolver o que ainda resta daquela conta. E vocês dois me virei para os meus pais vão assinar uma declaração reconhecendo o envolvimento de vocês nessa fraude. E se não fizermos isso? Perguntou meu pai. Sorri. Então deixamos os tribunais decidirem, e os jornais também. Sua associação de moradores, seus colegas do golfe, todo mundo da sua bolha suburbana perfeita. Minha mãe cobriu a boca. Você não faria isso. Você ainda acha que eu me importo? Respondi, firme, a voz subindo. Acha que eu me preocupo em preservar o nome da família depois que deixaram o próprio filho tentar me roubar 2 vezes e ainda me culpam por fazer tempestade? Por favor, disse minha mãe, começando a chorar. Nós não sabíamos que tinha chegado a esse ponto. Nós só queríamos ajudar o Alex. Não corrigi. Vocês queriam enterrá-lo. Proteger o Alex a qualquer custo. Mesmo que para isso tivessem que me apagar da equação. Papai finalmente falou, com voz cansada. Você deixou seu ponto bem claro. Mas ainda somos uma família. Você vai destruir tudo isso, por dinheiro. Olhei diretamente nos olhos dele. Não é por dinheiro. É por respeito. É por dignidade. Por não ser tratado como um caixa eletrônico com pernas. Alex empurrou a cadeira para trás, o rosto tomado pela raiva. Você é só um amargurado. Eu fiquei com a casa. O vovô gostava mais de mim. Que você é um ninguém chato com um trabalho chato. Foi o que ele disse. E então, calmamente, peguei meu celular e apertei play. Era uma gravação de uma ligação antiga entre nós, onde Alex, rindo, falava sobre tirar os milhares do nosso avô antes que ele morresse. Silêncio absoluto. A boca de Alex abriu, depois fechou. Eu sugiro, falei, num tom calmo e firme, que amanhã, primeira coisa, você ligue para seu advogado. Porque até agora, eu estou sendo legal. Levantei e saí, deixando todos ali, pálidos, em choque, mudos. No dia seguinte, meu pai me ligou. Nós vamos assinar, ele disse. Sem raiva.
Só derrota. Mas você não precisava fazer isso. Não respondi. Você não precisava. Já se passaram 3 meses desde então. 3 meses desde que virei minha família de cabeça para baixo. Desde que saí daquela sala de jantar, deixando para trás os rostos atônitos e a torta de chocolate pela metade. Desde que deixei de ser o consertador. O que cedia. O filho obediente. E o silêncio, glorioso. Nada de mensagens de aniversário, nenhum só passando para ver como você tá, nenhuma voz passivo-agressiva no correio de voz. Apenas e-mails esporádicos do novo advogado, aquele que agora cuida da reestruturação oficial do fundo e da redistribuição justa do espólio. A autorização legal foi assinada no dia seguinte. Alex tentou enrolar, é claro. Mas bastou eu lembrá-lo que uma acusação formal por falsidade ideológica e fraude patrimonial destruiria qualquer resto do que ele chamava de crédito. Ele desmoronou como papel molhado. Eles devolveram $11.370, o que restava. Nem chega perto da minha metade legítima. Mas eu não me importei. Nunca foi sobre o dinheiro. Foi sobre o fato de que eles perderam. E eu não precisei me rebaixar para isso. Na semana seguinte à finalização dos documentos, fiz algo que ninguém esperava, pedi demissão. Sem escândalo. Entrei no escritório do meu gerente, apertei a mão dele e agradeci pelos últimos 6 anos. Então reservei uma passagem. Não para Bali, nem Roma, nem Montana. Fui para uma cabana isolada. A mesma onde meu avô me levava quando eu era criança. O único lugar onde, de verdade, senti que alguém da minha família me via. Fiquei lá sozinho por 2 semanas. Sem chamadas. Sem notícias. Sem barulho. E pela primeira vez em anos, eu respirei. Caminhei. Escrevi no meu diário. Li cartas antigas do vovô, aquelas que ele mandava para minha avó durante a guerra. Cartas cheias de amor, arrependimento e promessas de que seria um homem melhor quando voltasse para casa. Não vou repetir os erros dos homens que vieram antes de mim, ele escreveu uma vez. Pena que o filho dele nunca leu essa parte. Quando voltei, algo em mim estava diferente. Meu passo era mais leve. Minha voz, mais clara. Eu não estava mais com raiva. Eu estava desperto. Foi então que começaram as ligações. Primeiro, minha mãe. Querido, pensei que talvez a gente pudesse conversar, só nós dois. Não respondi. Depois, meu pai. Sentimos sua falta. Podemos almoçar algum dia? Enviei uma única resposta. Não. Mas a mensagem que quase me fez rir veio de Alex. Cara, eu sei que as coisas ficaram tensas, mas ainda somos família, né? Podemos pelo menos conversar? Fiz uma captura de tela. Arquivei ao lado dos documentos da tentativa de empréstimo fraudulento. Só por precaução. E não parou por aí. 2 semanas depois, recebi uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Era da Melissa, ex do Alex, mãe dos 2 filhos dele. Nos vimos apenas 2 vezes. Mal me lembrava dela. Mas a mensagem. Eu só queria te agradecer por finalmente fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Ninguém na sua família teve. Você não faz ideia de quanto tempo eu esperei para ver alguém responsabilizar ele. Conversamos por quase 1 hora. Ela me contou coisas que eu nunca soube. De como Alex esvaziou as contas conjuntas. De como mentiu nos tribunais durante a disputa pela guarda. De como, mais uma vez, meus pais o protegeram. Você acha que eles só te exploraram financeiramente? Ela disse. Tenta emocionalmente. Tente ver seu filho chorar porque a avó disse que o papai não quis dizer aquilo. Desliguei o telefone tremendo. Não de raiva, de clareza. Eu finalmente entendi que não fui o único a ser machucado por eles. Eu não estava sozinho. E essa percepção me deu força. Comecei a impor novos limites. Não só com a minha família, mas com todo mundo. Chega de favores não pagos. Chega de culpa disfarçada de afeto. Chega de lealdade unilateral. Troquei de número de telefone.
Abri uma conta em outro banco. Contratei um novo terapeuta. Comprei uma nova casa. A cabana em Montana. Comprei à vista, discretamente, no nome de uma LLC, para dificultar qualquer tentativa de rastreio. Minha rota de fuga, caso a cidade voltasse a gritar mais do que eu suportava. E então, algo que eu nunca esperei aconteceu. Recebi um pacote. Sem bilhete, só uma pequena caixa de veludo. Dentro, o velho relógio de bolso do vovô. Aquele que eu pensava estar perdido. Não havia endereço de retorno. Mas eu sabia quem tinha mandado. Foi meu pai. A forma dele de pedir desculpas, sem usar palavras. A forma dele de tentar uma segunda chance. Mas eu não respondi. Porque a mensagem que eu já havia enviado, com meu silêncio, com meus passos, com minha ausência, era mais alta do que qualquer relógio ou carta. Você não pode enterrar alguém em culpa e, depois que a pá quebra, pedir perdão. Eu não sou mais o filho que ficava quieto no brunch, fingindo tomar café frio enquanto minha família decidia o destino da minha vida. Eu sou o homem que, pela primeira vez, disse: já chega. Sem aviso prévio. E de vez. Dizem que toda família tem segredos. A minha nem se preocupava em escondê-los. Usavam como escudos, como desculpas para mentiras, para exploração, para me transformar num caixa eletrônico emocional e financeiro. O que eles nunca esperavam. O que ninguém espera da pessoa quieta, da confiável, do resolve tudo. É que essa pessoa acorde. Que não vai embora só por um tempo. Mas que vai embora para sempre. E não olhe para trás. Porque aqui está a verdade mais difícil. A maior traição não foi Alex ter falsificado meu nome. Não foi meus pais redirecionarem o dinheiro do avô. Nem o pedido de empréstimo com um comprovante de endereço falso. A traição mais profunda foi perceber que eles nunca me amaram pelo que eu sou. Apenas pelo que eu dava. E essa descoberta me partiu mais do que qualquer documento fraudado. Porque eu passei anos tentando. Anos acreditando que um dia eles iriam me ver. Um dia agradecer. Um dia, parar de tomar e simplesmente dizer: você é importante. Esse dia nunca chegou. Então eu me dei esse reconhecimento. Por mim mesmo. Já se passaram 6 meses. 6 meses desde que derrubei a ilusão. Desde que disse não e quis dizer isso de verdade. Desde que parei de carregar nas costas uma dívida invisível que, segundo eles, eu tinha com a minha própria família. E sabe o que aconteceu depois que eu parei de sangrar por eles? Eu me curei. Comprei a cabana que meu avô amava em Montana. Paguei com o que restou a parte que eles não conseguiram roubar. Troquei de número. Troquei de banco. Troquei os contatos de emergência. Cortei cada fio que usavam para me puxar de volta. Claro, eles tentaram. Primeiro, a culpa. Não é assim que família se trata. Depois, a manipulação. Só estávamos tentando ajudar seu irmão. Depois, as ameaças. Você vai se arrepender quando a gente se for. E, por fim, o desespero. Por favor, fala com a gente. Mas eu já tinha ouvido tudo isso. 10, 20, 50 vezes. Mesmas falas, fantasias diferentes. Mesmo roteiro emocional. Dessa vez, eu nem comprei ingresso. Nem abri a cortina. E aí, quando o barulho parou, algo estranho aconteceu. Eu me ouvi. Não a versão moldada por eles, o filho forte, útil, financeiro, emocionalmente contido. Mas a versão real. Aquele que ri sem pedir desculpas. Que lê livros ao nascer do sol. Que não sente culpa por dizer: estou cansado. Aquele que toma café em silêncio. E não precisa se preparar para uma ligação pedindo mais alguma coisa. Comecei a fazer terapia. Terapia de verdade, não vinho. Mergulhei fundo nas cicatrizes. No jeito como a voz da minha mãe me fazia encolher quando ela começava com um: eu só penso que. No silêncio do meu pai, que nunca foi neutro, sempre foi decepção disfarçada. No riso de Alex, que me embrulhava o estômago, porque eu sabia que a diversão dele sempre vinha às custas de alguém.
Desempacotei tudo. Cada lembrança, cada humilhação, cada peso. E depois, joguei tudo fora. Porque aquilo não era mais meu para carregar. Na semana passada, recebi uma carta escrita à mão do meu pai. 5 páginas. Sem desculpas, sem justificativas. Só uma frase que me fez congelar. Não espero perdão. Só espero que você, enfim, esteja livre. Dobrei a carta e guardei em uma gaveta. Não porque eu perdoei ainda não. Mas porque, pela primeira vez, ele enxergou. Viu o que eles roubaram. O que quebraram. E o que eu reconstruí sozinho, sem eles. Há um mês, conheci alguém. Não romanticamente ainda não. Esse campo ainda é uma mina que estou aprendendo a atravessar com calma. Mas essa pessoa foi gentil. Não conhecia minha família. Nem minha bagagem. Nem meu histórico bancário. Olhou nos meus olhos e disse: Você parece estar com os pés no chão. Como alguém que não está mais esperando. E eu sorri. Porque era verdade. Pela primeira vez na minha vida adulta. Eu não estou esperando ser escolhido. Não estou tentando conquistar amor com sacrifícios. Nem provando meu valor com favores, transferências no Pix ou mágoas engolidas. Eu estou só, vivendo. E descobri que isso viver em paz é o ato mais rebelde que alguém pode cometer. Então não, eu não me arrependo de nada. Nem do confronto. Nem das consequências. Nem do silêncio gelado que veio depois. Porque às vezes, a única maneira de quebrar um ciclo é estilhaçá-lo alto bastante para que ninguém consiga fingir que não ouviu. Eu não quero mais vingança. Quero paz. E mereço cada segundo do silêncio que ela traz. Deixe que me chamem de egoísta. Deixe que contem suas versões da história. Deixe que lidem com as consequências das escolhas de um filho que, enfim, disse: Chega. Porque eu fiz o que ninguém esperava. Eu me escolhi. E nunca mais vou deixar de me escolher.